Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou falar de um quadrinho que eu tô há um bom tempo para ler. Tá aqui na minha pilha de leituras futuras e é um quadrinho que é realmente considerado um clássico, que é esse aqui, Lobo Solitário. Finalmente eu comecei a leitura dessa obra. Lobo Solitário é um quadrinho que é praticamente uma unanimidade. E eu só uso praticamente para fazer, como eu já ouvia os mais antigos dizendo, por desencargo de consciência, porque eu, na verdade, nunca ouvi ninguém que tenha lido e desgostado disso aqui. Lobo Solitário é uma obra que teve uma trajetória errática de publicação aqui no Brasil. Teve lá, em 88, 9 edições foram lançadas pela editora Cedibra, começou em 88, perdão. Depois a Nova Sampa, ali no começo dos anos 90, mas a publicação não chegou ao fim. Só em 2005 a Panini começou a publicar Lobo Solitário e aí terminou, e aí foi até o final. E no final de 2016, a Panini lança uma nova edição, é essa aqui que eu tenho em mãos, que tem um formato um pouco maior, e é essa aqui que eu peguei para acompanhar. Eu lembro quando nas bancas da versão anterior, mas na época não estava muito dentro das minhas possibilidades. Eu já lia assim vários quadrinhos, né? Mas estava ainda numa curva ascendente, né, no retorno. Estava começando a pegar um pouco mais de DC na época e acaba que os mangás passavam um pouco ao largo. Mas enfim, né? Agora finalmente, antes tarde do que nunca, peguei para ler, né? O seguinte, né? O que eu fiz? Eu deixei para acumular um grande número, acho que umas 17 edições, para começar a ler. Essa foi a minha estratégia, por isso que eu estou lendo agora. E nesse vídeo, então, vou dar a minha primeira impressão dessa obra, que é baseada na leitura dos volumes 1 e 2. E é bem provável que eu faça outros vídeos sobre Lobo Solitário aqui no canal. Inclusive, se achar uma boa ideia, bota aí nos comentários. Bom, vamos a algumas informações. Lobo Solitário é uma série que foi lançada no Japão entre os anos 1970 e 1976. O roteiro da obra é do Kazuo Koike e os desenhos do Gozeki Kojima. Ela foi compilada em 28 volumes. E a história, vou mostrar um pouco dos desenhos enquanto falo, tem como protagonista o Ito Ogami, que é um ronin que vaga alugando a sua espada. Inclusive o título da primeira história é Alugo Minha Espada e Meu Filho. Ele está sempre acompanhado, como mostra essa ilustração aqui da capa, e tanto da primeira quanto da quarta capa, está sempre acompanhado pelo seu filho de 3 anos, o Daigoro, ou Daigoro. E nesses 2 volumes aqui, o que nós temos? Nós temos uma sequência de histórias curtas. No primeiro, deixa eu pegar aqui para dizer para vocês, 9 histórias curtas. No segundo, deixa eu pegar também, para não falar bobagem de cabeça, acredito que o número se repita. Bom, não estou achando o índice aqui no segundo volume. Não, o número não se repete, não. No segundo volume são 5 histórias curtas, né? São 5 histórias curtas. Embora essas histórias do segundo volume, elas sejam aí um pouco maiores do que as do primeiro, porque o número de páginas de cada volume é basicamente o mesmo, né? O primeiro tem aí basicamente o segundo tem basicamente 300 páginas e o primeiro tem até um pouco menos, tem aí umas 290 páginas. Então, são histórias curtas, mas que o tamanho é variado, né? Não quer dizer que, bom, todas as histórias têm o mesmo número de páginas, né? Mas vamos lá. Então, tá dito aí, começo, várias histórias curtas. E o que é impressionante, vou mostrar mais os desenhos, é como é que essas histórias, elas narram uma seguinte situação, né? É o Itogami com uma diferente missão de assassinato. Em praticamente todas elas é isso. E é bem interessante ver como é que essa fórmula não se torna repetitiva. Por quê? Porque as missões, elas são bem distintas. Mas não apenas isso. Elas apresentam diferentes elementos da sociedade japonesa do século XVII, elementos da vida cotidiana, elementos da organização política. E a história, minha gente, as histórias, elas são bem violentas. Elas são
bastante violentas. Inclusive tem várias sequências de ação, mas essa violência, ela não é a violência apenas da espada, da morte pela espada. Não, ela inclusive é uma violência que envolve outros aspectos, sei lá, da humanidade. Há, por exemplo, um grupo numa história que força um homem e uma mulher a terem relações sexuais na frente de todos apenas para se divertirem. Inclusive, isso é um ponto importante. Essa dimensão da sexualidade, ela aparece em algumas histórias. Não é pornográfico, não é isso. Mas, inclusive, aparece num contexto de violência, às vezes, né? E vamos lá, né? Embora o Itogami, o protagonista, ele sempre queira ouvir sobre as missões antes de decidir aceitá-las ou não, ele não é um herói no sentido tradicional. As suas ações, elas não são sempre assim puras. Ele só vai matar a gente que necessariamente não presta. Há inclusive uma história sobre a morte de um homem santo. Embora essa história, a morte desse homem possa ser justificada do ponto de vista político, ele é um homem bom. Então, as mãos do Itogami, embora respeitando certo senso de honra, elas estão sujas de sangue, né? E no decorrer da história, na verdade, mais na nona história do primeiro volume, que é intitulado Caminho do Assassino, nós vemos um pouco sobre o passado do protagonista. Essa história é bem interessante, porque o Ito é alguém caído, sabe? E essa queda dele, a busca por vingança, é o pano de fundo das diversas missões que são mostradas. O que acontece? A família Ogami, ela fazia parte de uma tríade de clãs. Tem o clã Ogami, o clã Kurokua e o clã Yagyu, não sei se é assim que se pronuncia, Yagyu. Que é o seguinte, né? Esses clãs eram ligados ao governo da época e à supervisão dos senhores feudais, para ver se estavam pagando impostos ou não. O clã Kurokua é um clã de espiões, o clã Yagyu é um clã de assassinos, e o clã Ogami, que é o do protagonista, era um clã de executores, que matavam os senhores feudais, ajudavam no sepulcro, nesse suicídio ritual. Inclusive era uma posição de muita honra. Acontece que, ao que parece, a família Ogami caiu numa armadilha do clã Yagyu, que passou a acumular as funções. E o Itogami e seu filho são sobreviventes em busca de vingança. Bom, como eu falei, isso é mostrado muito nessa história, nessa nona história, O Caminho do Assassino, que essa história ela tem uma sequência que é clássica, que mesmo eu que nunca havia lido Lobo Solitário, já conheci essa sequência, que é quando o Itogami, já com a família tendo sido atacada, a esposa morta, ele mostra uma opção para o filho, se o filho vai viver o caminho do assassino com ele ou não. Então ele bota uma bola e uma espada, e se a criança escolher a espada, ela vai seguir com ele. Se ela escolher a bola, ele mata a criança ali, e ele julga que matá-la é mais piedoso do que ela seguir o caminho com ele. Uma sequência tensa, embora a gente já saiba o final, porque a gente sabe que a criança o acompanha, ainda assim é uma sequência tensa, né? E bom, o que eu posso dizer é que o Lobo Solitário é um clássico de verdade e que desde o início já mostra sua qualidade. O que eu imagino, sem saber nada do futuro, é que a curva seja inclusive ascendente. Nesse começo aqui, o Lobo Solitário já mostra duas características que parecem antagônicas. É uma história que é ao mesmo tempo violenta e contemplativa. Violenta, com várias sequências de sangue, de morte, mas ao mesmo tempo que levanta questões e tem um ritmo que faz a gente contemplar de maneira um pouco mais lenta e detida aquilo que está se passando. Inclusive, né, vemos aqui uma pesquisa histórica muito bem feita mesmo, que inclusive deixa a história construída a partir desse contexto aí do Japão do século XVII e deixa emergir críticas a esse contexto, mas sem tecer isso de maneira didática, como se a história dissesse, né? O mundo é assim, há essa injustiça e mesmo a busca por justiça acaba sendo
feita a partir de luzes e sombras nesta história do Itogami aí. Bom, outra coisa que é legal é um protagonista que no começo só parece uma máquina de matar, mas que vai sendo construído aos poucos. Inclusive eu espero que o passado seja mais aprofundado. Vale dizer que eu cometi um erro ao ler Lobo Solitário. Que erro foi? Deixar acumular. Realmente, ao menos nesse começo, a estrutura narrativa é uma estrutura que favorece a leitura de volume por volume, até por esse aspecto contemplativo que eu disse, e por ser também, porque nós temos aqui histórias curtas, né, e autocontidas, que, claro, vão se amarrar no longo prazo, eu imagino, né? Ou mesmo que não se amarrem, há um pano de fundo que se estende por longo prazo, mas funcionam assim, bem sendo lido, cada volume funciona bem sendo lido individualmente. Você não precisava esperar isso tudo para pegar, ler tudo de uma vez, para entender. Inclusive agora eu imagino que eu vá lendo aos poucos, até porque eu acho que funciona melhor. Ler um volume, sei lá, uma outra, na semana seguinte ler outro, acho que funciona melhor. Pelo menos a partir do que eu li até aqui. Bom, por enquanto o que eu tenho para dizer é gibizaço. Gibizaço. Vamos ler, e eu estou achando já que, como eu disse, a gente pensa que a curva seja ascendente, né? Seja, a gente vai numa crescente, então eu imagino que o que o futuro reserva é ainda melhor, né? As histórias não costumam ser clássicas à toa, embora nem sempre um clássico possa ser de agradável leitura, até porque às vezes ele envolve coisas que nós não estamos treinados para perceber, ou então coisas que se tornaram rotineiras posteriormente, mas aqui, na verdade, é um clássico de leitura bem agradável e que, assim, de verdade, frente a boa parte, eu leio boa parte do que sai hoje, assim, embora nem tanto dos mangás, né, mangás nem tanto, mas assim, é um quadrinho que faz frente bonito ao que de muito bom sai hoje. Bom, é isso, minha gente. Agradeço por você ter visto o vídeo. Deixa teu joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo se gostou dele. Eu deixo o link da Amazon em todos os meus vídeos, o link geral, caso você queira fazer uma compra nessa loja. Também vou deixar tudo que tiver de Lobo Solitário lá, eu vou deixar aqui também discriminado um link, né? A galera sabe que fazendo uma compra nessa loja, ela ajuda demais o canal. O Lobo Solitário, além da Amazon, é vendido, vai para a banca, continua saindo ainda, não terminou, não chegou ao volume 28, também tem outras Mac Stores, mas eu deixo aí o link da Amazon por causa disso. Bom, minha gente, paro então, um abração e até o próximo vídeo.